Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem com a tua família? Eu espero que esteja tudo muito bem com você e com a tua família. Espero que esteja tudo muito bem com tudo que faz parte do teu cotidiano. Que Deus te leve aos caminhos da conquista. Que Deus te faça prosperar em tudo quanto deseja o teu coração. Que a tua empresa vá bem, que o teu emprego vá bem, que a tua família vá bem, que a tua saúde esteja em plena perfeição para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Aproveite tudo isto e invista tempo. Invista sempre no reino de Deus, uma parte da tua vida, e você não vai se arrepender. Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das vossas mãos. Há uma recompensa para todos quantos trabalham para Deus. Passando para desejar um ótimo dia, na presença do Senhor, e também para deixar o nosso devocional. E o nosso devocional hoje, aprendendo a ouvir. Você tem dificuldade em ouvir? E ouvir que eu digo não é apenas a audição, é ouvir conselhos, orientações, diretrizes. Como é que você ouve os conselhos? Como é que você ouve os mais experientes? Provérbios capítulo de número 12, verso 15, a Bíblia nos diz: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos este é sábio. Ainda, Provérbios capítulo de número 11, verso 14, a Bíblia também nos diz: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aprendendo a ouvir. Percebemos que ao longo da história, ao longo da nossa vida, encontramos as mais variadas pessoas. Aquelas que sentam para ouvir e aquelas que têm dificuldade em ouvir. Maria recebe Jesus em casa e ela toma a sábia decisão de sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta fica fadigada, procurando afazeres em como agradar ao Senhor. As duas têm os seus pontos positivos, mas Jesus elogia a postura de Maria, porque esta escolhe ouvir os conselhos de Jesus. O alimento sempre haverá mais tempo para fazer o alimento. Jesus não é sempre que está em casa. E Maria aproveita do tempo de Jesus na sua casa para ouvi-lo. Então nós precisamos aprender a ouvir. Veja que o sábio Salomão disse que o tolo percebe ou faz do seu caminho reto aos próprios olhos. A Bíblia diz, ainda no livro de Provérbios, que há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o fim deles é caminho de morte. Nós precisamos ouvir mais e falar menos, porque na multidão dos conselhos é que nós superaremos os grandes desafios. Papai nos ensina, nos orienta, nos aconselha, a mãe sempre nos aconselha. Quando a mãe nos dá um conselho e o pai nos dá um conselho, é porque ele quer o nosso bem. E aí, há filhos que, quando os pais começam a dar algumas diretrizes, eles se revoltam, se rebelam e deixam os pais falando sozinhos, porque acham que os seus pais são antiquados, ultrapassados. Vivemos na época da tecnologia, vivemos na época em que tudo está na palma da mão. E aí Deus e os pais são meros personagens durante a história. Quando, na verdade, nós deveríamos parar para ouvir os ensinos dos nossos pais, dos nossos parentes, amigos, aqueles que já têm uma vivida experiência. Esse paralelo que Salomão traça entre o tolo e os sábios na condução da própria vida. Ou seja, quando buscamos ao Senhor em oração e andamos sob a direção do Espírito Santo, ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis.
As más conversações, diz Paulo, corrompem os bons costumes, os maus conselhos. Por que muitas pessoas hoje estão envolvidas em vícios, práticas errôneas e não querem mais ouvir Deus? Porque um dia ouviram as más conversações, os maus conselhos, sentaram na roda daqueles que não têm nada para oferecer, descartaram os sábios conselhos dos seus pais, descartaram os sábios conselhos da palavra de Deus para viver dissolutamente e hoje estão jogados na prática de vícios, afastados de Deus e sem uma perspectiva de esperança. O Espírito Santo é o melhor amigo, porque ele nos ajuda a interpretar a palavra. A palavra de Deus fechada é um livro que pode-se dizer qualquer, embora, para mim, a Bíblia fechada é a Bíblia. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus presente e é Deus falando conosco no mesmo tempo. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Olha aqui, 24, verso 6 de Provérbios, ainda assim nos diz: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. Se você pensa que o conselho não serve para nada, preste atenção à palavra de Deus. Ela vai te levar a vitórias, desde que você aplique a multidão dos conselhos. Um grande abraço, Deus nos abençoe em Cristo Jesus.